Vamos entrar no laboratório agora, que eu queria muito entender como foi o processo criativo de Minha Vida é um Circo, assim. E a Eli tá aqui muito para isso também, a gente convidou ela para ela realmente abrir esse processo pra gente. Trouxe coisas para mostrar pra gente como é que foi. A gente adora essa parte, né, Dom? É que o narrativo ele se faz quando a gente realmente abre esses documentos, né? A gente conversa aqui nos bastidores. E essa troca, né? Porque a gente começa a entender como é que a Eli faz e aí rever o nosso próprio processo criativo e isso é o máximo, assim. Sim. Então, vamos começar pela Bíblia então, mas acho que é legal também você falar um pouquinho sobre o projeto, né? O Minha Vida é um Circo. Sobre do que ele se trata. Ele é um falso documentário, certo? Isso. Nem todo mundo conhece esse termo, acho que é importante as pessoas entenderem o que é um falso documentário. O mockumentary é isso, é o falso documentário, mas ele não é totalmente falso, né? Ele tem a sua importância de ser contada, mas é um documentário feito para entreter. Então, no Minha Vida é um Circo, na primeira temporada, a trupe na Macaca viajou pela Europa e alguns países da América Central e tudo mais. Veio a pandemia e aí eles tinham esse projeto inscrito, né, no Fundo Setorial, porque esse projeto também veio incentivado por política pública. E aí quando saiu a grana desse fundo, veio a segunda temporada. E aí, na segunda temporada, eles foram convidados para ir para a Ásia, né? Alguns países da Ásia. Então, eram 5 países. Inicialmente, era Japão, China, Mongólia, Rússia e Itália. Mas depois isso mudou, né? Quando eu entrei, aí era Japão, China, Mongólia, Vietnã estava se desenhando e Índia. Mas era assim, qual eram essas escolhas? As escolhas eram mesmo da trupe, né? Porque tudo isso permeia sobre a história mundial do circo, né? Sim. Por exemplo, é muito forte a história do circo na Rússia e na China, que é uma disciplina mais rigorosa, né? Já no Japão, eles iam explorar ali a parte do ioiô, enfim, as manipulações isso. Na Mongólia tem o contorcionismo, né? No Vietnã, a parte do equilíbrio e o bambu, né? As manipulações do circo de bambu. E na Índia tem também a coisa da espiritualidade, o Malakambhi, né? Que é uma prática indiana. Que ali mistura um pouco, né? Não só a prática circense, mas também essa coisa, o controle mental. Porque o equilíbrio nada mais está conectado do que com o mental, né? Então, isso a gente vê muito, assim, no episódio da Índia, por exemplo. Então, quando eu entrei, esse projeto é uma ideia do André Carvalho Montanha, né, que é o Monta, né, que é o cara ele que criou, né, o Na Macaca junto com o Café e o Du. Então, essa ideia veio do Monta junto com o Felipe Brizo, né, que é o diretor também, roteirista, produtor da série. Ele que nos autorizou a mostrar aqui. Aliás, a obrigada, Bíblia. Felipe. Você foi maravilhoso. Uma contribuição sensacional para a comunidade, da gente poder ver essas peças, né, das construções. Obrigado. O Pipo faz as festas mais legais do cinema nacional de Convida aniversário. a gente, então, para as festas. Já topo. Bora. Só que se não quiser, não convida, porque se convidar, nós vai. Com certeza. É isso. A gente é desse. Então é isso, né? Então, quando eu cheguei, eles, né, o que eu tinha assim para me alimentar era essa Bíblia, a pesquisa feita pela Bárbara Heckler e o primeiro episódio que a Laura Artigas, a outra roteirista, tinha feito do Japão. Que aí o canal tinha aprovado já o primeiro episódio. Então, o primeiro episódio era o nosso norte, né? Então, essa é a estrutura da série. Então, a gente tinha esse ponto de partida que era o quê? Era a pandemia. E a pandemia
impactou a trupe de verdade, né? Assim, eu tô falando agora de verdade porque tem o falso documentário tem as provocações que são a gente que propôs no roteiro. Sim. Mas tudo isso, o convite e as inseguranças deles são reais. Então, eles tinham essa dúvida, né, sobre como viver de circo depois da pandemia, né? E aí, a partir de uma consulta que eles fizeram, né, que a produção fez em cada país, surgiu esse convite. Tá. Então, no primeiro episódio, a gente dividiu esses cinco episódios, cada um dentro de um conceito. Então, o conceito do primeiro episódio era o equilíbrio, que aí abre o arco dramático. Isso, com temática, exatamente. E aí, cada episódio é também norteado por um personagem. Então, por exemplo, no primeiro episódio é o Montanha. No segundo episódio, China, Disciplina, é o Guga, porque o Guga, que é irmão do Montanha, ele tem formação em circo, mas na Rússia, né? Então, e dialoga muito também com o que ele também aprendeu na China, porque ele também teve vivência na... Isso. Mais próximo. Tá. Aquilo que eu falei, né? De ser uma preparação mais rigorosa e tal. Aí, no episódio 3, o episódio 2 e 3 são da Laura, né? China e Mongólia. Na Mongólia, o que se trabalha lá muito é o contorcionismo. Então, o conceito era flexibilidade, movimento e liberdade. Aí, o personagem do episódio é o Du. No 4, que foi o meu episódio, que é o Vietnã, o propósito era a competição. Então, era o Cafi, que era o personagem do episódio. E no 5º, voltava pro... Fecha o arco dramático. A trupe toda. E aí a trupe toda se apresentou, né, no final. E aí o conceito era a coragem. Aí teve a pesquisa, né? Então, quando eu comecei nesse projeto, a gente recebeu da Bárbara Heckler a pesquisa né, que vinha de cada país. Então, o que tinha nessa pesquisa? Tinha fotos, tinha textos sobre as informações históricas, culturais e gerais do país e das cidades que a gente tinha mapeado para... De todos eles. De todos isso. E a pesquisa específica, né? O que de circo, que elementos do circo a gente tem em cada país. Por exemplo, contorcionismo, malabares, ilusionismo, malacambe. Então, o contorcionismo era na Mongólia. Malabares eram em todos, mas cada um com sua particularidade. Às vezes era com chapéu, às vezes era com bola, às vezes era com malabares mesmo. É muito doido, porque é outro universo. Você realmente tem que mergulhar num universo 100% novo. Quer dizer, não sei se pra você era 100% novo, mas pra mim seria 100% novo. Eu não tinha feito realmente nada sobre isso, mas eu achei super divertido. Sim. E aí o ilusionismo tinha, né, no Vietnã, tinha também... na Índia, mas tinha também na Coreia depois, né, que foi o meu último episódio. E o Malacambe é da Índia, né, que eu já falei. E também na pesquisa tinha também que espetáculos estavam acontecendo naquele país, ou festivais de circo, ou festivais... Isso, até pra gente, exatamente, pra gente não só mostrar eles na cidade e nesse cenário do circo, que é o que eles foram fazer, né, porque sempre em cada país tinha também uma escola de circo, ou uma companhia de circo, né, tradicional. E aí a estrutura era sempre conflitar o circo moderno e o circo antigo, né, o circo contemporâneo e o circo tradicional. Então, em todos os países tinha esse equilíbrio de informação. Mas aí o lance da Bárbara mapear os eventos culturais da cidade era justamente para a gente também colocar eles numa situação fora do circo, né? Tipo, e nas horas vagas, o que eles fazem, né? E aí, para definir, né, todos esses episódios, eu e a Laura, a gente entrevistou cada um deles, né? Então, até para a gente entender, porque, né, antes de começar aqui a conversar, eu falei para vocês que a gente tinha também os elementos deles, né? Então, que era né, o Cafi, que ele é mais intelectual, mais essa vibe de meditação, não sei o quê, né? Mais para esse lado. O Du é um cara mais que fica o tempo todo, né, com o celular, fotografando tudo, vendo, postando e tal, mais tecnológico.
Cada um tem sua persona, Sim, então isso, você vai define a persona de cada um. O Monta é muito preocupado em acompanhar os filhos, né? E ele viaja muito, então tinha muito essa preocupação também. E essa coisa com a comida, né? Tipo, o Du tinha a gente sabia que tinha esse problema, então a gente, em algumas situações, a gente construía ali nas ceninhas uma brincadeira sobre isso, sabe? Aí Legal. Eles espontaneamente faziam, né? A gente vendo o episódio parece que é espontâneo ali, né? Mas tinha ali a indicação, né? Aqui tem a comida não sei das quantas, sabe? E eles tinham acesso 100% a esse roteiro. Sim. Tempo Isso todo. é importante de saber, né? Porque nem sempre os personagens envolvidos ali no reality, no caso, se fosse um reality, não tem acesso ao roteiro completo. Você tem ali mas no celular ia sair da mão de alguém, né? Se fosse um reality, mas é muito celular sai da mão, você vai comer a comida mongólia. Exato. É muito interessante entender que eles tinham acesso 100% ao que ia acontecer. Tinham porque, por exemplo, né, de novo, como é uma série de arco dramático, né? O arco dramático e emocional deles é tanto da temporada, ou seja, se você vê na ordem, eles chegam na Coreia, aí tem a preparação, né? Aí tem a estruturinha episódica, né? Eles se preparam para conhecer a escola da Coreia, aí, enfim, se introduzem ali naquela instituição, tanto o Rambo Circus como a escola lá que os recebeu, e aí eles, né, não ensaiam, mas eles têm uma apresentação marcada, aí a apresentação acontece, mas o monte sofre uma queda, né? E aí esse evento que causa também uma dúvida. Será que, que eu vou continuar essa viagem ou não? E obviamente a queda não foi roteirizada. Né? Ali aconteceu essa queda mesmo. Aconteceu a queda. Isso. E aí foi também uma dúvida, né? Se continuava ou não e tal. E, lógico que a dúvida, na verdade, era mais um disparador, né? Porque elevou um pouquinho o nível para ter uma questão dramática. Tem uma questão dramática, exatamente. Sim. Mas aí é isso. Aí os imprevistos. Né? Que são muito interessantes também, né? Eles têm que acontecer. Então, mas isso tudo a gente mostrou, assim, para eles, né? O que a gente pode colocar aqui de elemento que a gente faça esse gancho pro próximo episódio. Então, tudo isso foi estudado e foi debatido junto, né? Tá, e aí na escaleta a gente, né, escaletava o episódio e dentro desses elementos, né, que a gente vinha da pesquisa, ou seja, que lugares a gente tem, por exemplo, no Vietnã, né? No Vietnã a gente tinha o Tuan Le, o Circo do Bambu, tinha também uma loja que é um parceiro do Tuan Le, que não é uma loja, mas era uma oficina com artigos de bambu. E tinha também uma escola da onde saem ali os acrobatas e tal, e que também trabalham no Circo do Tuan Le, né? Então, e fora os artistas de rua que vieram da pesquisa, né? Porque sempre isso tinha, então, um produtor local que se comunicava com a produtora daqui, com a pesquisadora daqui, e aí ela passava para mim, ela entrevistava esses artistas, né, por Zoom. E aí me passava todo esse material, todas essas informações. E aí eu ia pensando, né? Então, por exemplo, eles vinham da Mongólia. Então, eles saíram da Mongólia e aí, no final do episódio, tá, vamos para lá, né? Aí eles começam o episódio do Vietnã, eles apostando corrida. E aí, a competição veio meio de um insight que eu tive, assim, sabe? E se eles chegassem, porque veio também da pesquisa. Porque eu vi que na pesquisa tinha um passeio lá turístico, tem um passeio turístico no Vietnã, que é em cima de búfalo. Então, e se vocês apostassem corrida em cima dos búfalos? Meu Deus. E aí o Monta aparece, né, no começo. Aí vai o Cafi de monociclo, vai o Du de bicicleta, vai o irmão dele, o Guga, correndo. E aí o Monta sobe em cima do búfalo e
A ideia é eles chegarem na praia, né? Porque eles estavam vindo, né? Da Coreia, da China, enfim, no Vietnã já estavam ávidos porque também o Monta e o Café, eles surfam, né? Então, tipo, sabe, teve essa brincadeira, assim. Mas esse assunto de, que eu quero isso veio deles. Mas na proposição ali do que eu tinha feito do teaser, era apenas uma forma de chegar lá competindo, sabe? Então, é uma coisa coletiva mesmo, construída junto, assim, sabe? Eu acho que é importante explicar pra galera que você estava criando em tempo real, né? Que assim, eles estavam lá vivendo mesmo as experiências, eles estavam lá em produção, realmente já rodando em campo. Isso também. E você estava aqui no Brasil, em tempo real, criando junto e falando, e né, mandando roteiro lá. Como é que foi isso? Isso foi, na verdade, o Vietnã já estava pronto, o Índia já estava pronto. O que eu estava querendo em tempo real era a Coreia, né? Que foi o primeiro episódio. Que não estava previsto. Porque inicialmente era, como eu falei, era o Japão. O primeiro episódio era o Japão, que estava já aprovado e tudo mais. Mas por um problema de produção, né? Que eles não conseguiram visto. Naquele ano, acho que só a Globo entrou no Japão. Fantástico, acho. E aí tinha que mudar o país. Então, aquele episódio já estava redondinho, aprovado, caiu e eles já estavam lá. Já pegou o voo. Tem 12 horas para escolher. Lá. Meu Deus. Ou, sei lá, faltava 2-3 dias para ir, sabe? Uma coisa muito assim. E aí eu criei, levantamos, né, a Coreia, assim, em tempo recorde, assim, né? Então, quem era, né? A Bárbara, pesquisadora, aí tinha também... Os processos, né? Os mesmos processos, é isso. O produtor, pesquisador... E não se desesperar, né? Exato. O produtor, pesquisador local lá da Coreia, que era um ninja, o menino trazia muita coisa, tinha muita coisa que a gente não usou, mas foi ótimo esse cara. Nossa, que bom. Uma sorte também, né? Poderia ser... Um caos. Entregou, né? Não prometeu nada, entregou tudo, né? Tipo assim. Então, e aí de todos esses estímulos, consegui espelhar com o que tinha no episódio do Japão, né? Ou seja, a mesma coisa. A estrutura foi legal. A escola que faz o convite, né? Que aceitou esse convite do projeto, né? E tal. De participar da série. Os personagens se encaixaram. Isso, os personagens também. Então, que bom. Isso. E aí... Mas aí ficou uma questão das situações, né? Você tinha me contado também que esse momento propositório de situações era muito ali no calor da coisa, né? Enquanto eles estavam fazendo. Sim. Por exemplo, tem essa situação do Vietnã, né? Que eles não só aceitaram como levaram, né? E ficou super engraçado. Isso, mas teve situações, por exemplo, que na Índia, né? O importante dizer que essa é a ordem, né? Coreia, China, Mongólia, Vietnã e Índia. Mas foi filmado de trás para frente. O primeiro episódio filmado foi a Índia. Nossa, que difícil isso. Botar isso numa linha narrativa. Olha que coisa. Aí o segundo país filmado foi a Vietnã. Só que é o 4º episódio. Aí o terceiro foi a Índia. Tinha que ficar lembrando todo mundo o tempo todo, né? Olha, isso aqui já aconteceu, isso aqui ainda vai acontecer, isso aqui não pode ser assim. Por isso que é bom ter o roteiro, né? Exato. Tá vendo? Mas mesmo assim, porque tinha muito imprevisto também, né? Então, sim, exato. Era um grande quebra-cabeça. Exato. Então, quer dizer, o Pipo tava lá com eles, né, no front, e eu aqui ainda fechando a Coreia. Então, muitas vezes tinha o fuso de 12 horas, né? Tipo, 5 horas lá. Isso ajudava ou atrapalhava? Porque às vezes ajuda, né? Porque sei lá, só vão pra gravação amanhã de manhã. Exato. Eu tô aqui na madrugada. Exatamente. O Pipo tinha que ler o que eu tinha feito, mas às vezes ele não conseguia ler. É verdade, também enfim, aí tinha que a gente que com a produtora, né? A Camila Nunes era a produtora que estava sempre em contato comigo com a ponte, né? Fazer a ponte com o canal.
Então, fomos tentando obter aprovações com o canal dessa forma, sabe? Mas o Pipo também, quando ele conseguia, ele dizia, não, vamos para lá, vamos para cá e tal. Simplifica isso, porque aí ele já estava lá, sabe? Tipo, para chegar aí do Vietnã para a Índia, eles foram correndo a pé, né? Entre aspas. Aí, e a Índia tem uma característica, né? Que é aquele caos do trânsito. Então... Eu falei, né, eu sugeri ali deles chegarem também de tuk-tuk e tal, e desembarcar naquela avenida caótica e começar a ter... Na Índia tem muito massagista, né, na rua. E aí eu, pensando assim numa coisa cômica, deles chegarem de tuk-tuk e já fazer massagem ali na rua e tal, e foi ser uma coisa assim engraçada de costas. Mas isso acabou não indo... do jeito dessa forma, mas essa coisa da massagem ela entrou mais pro final ali, e isso foi aproveitado mais em um outro tom, sabe? Certo. Nossa, tem uma coisa que eu quero muito te perguntar, que é a respeito da produção, né? Eu tenho muito esse olhar de produção, a gente, né? A gente tem muito essa veia produção aqui. Então, você vai falando, eu já fico pensando, meu Deus, a produção. Eu sempre fico essa, ai meu Deus, logística, as ideias. né? Como correr de búfalo, onde arruma um búfalo, meu Deus. Exatamente, tipo isso. Como que foi o teu relacionamento com a produção? Ainda mais nessa produção mais em tempo real que você teve que ter, né? Do tipo... E se eles, da Coreia, por exemplo, eles chegam num hotel que era um hotel completamente diferente de tudo. Eles iam dormir no chão, tinha um uniforme que eles tinham que usar, tipo uma roupinha e tal. Isso era muito legal, mas assim, uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você realmente conseguir materializar ela. achar esse hotel, achar um lugar diferente e caber no budget. Sempre tem isso, né? O caber no budget e tal. Então, como que era a sua relação com produção executiva e com produção? Então, é boa essa pergunta, porque justamente aqui, né, onde eu fiz esse esqueminha, na escaleta, ela também servia como decupagem de produção, né? Ou seja, viabilidade, logística, locação, personagem, deslocamento. Sim. Então, eu sabia, né, que eu tinha que propor ali, então, a estrutura do roteiro, pensando também na viabilidade de deslocamento, né? Tipo, você está aqui na cidade X, né, 1 hora para deslocar ou de voo, né, e propor, né, as sequências e as situações dentro dessa viabilidade então, de logística. Essa visão de produção também na hora de criar. Exato. Importante. E é importante dizer isso também porque justamente no episódio da Coreia eu estava ali pensando que a hospedagem deles iam ser nos templos que tem lá, que assim, tem um chão quente, que tem um banheiro assim, sabe? Que era uma coisa mais... Mais spa, sim. Isso, mais exato, mais spa, mais relaxado e tal. Eu tinha feito isso, só que aí a Camila falou, não, isso é caríssimo. Não, pode cair. Não cabe no orçamento. Pode cair com isso aí. Tá? Aí, tá, beleza. Então, aí quais são as outras opções de hospitalidade, sabe? Aí veio esse hostel. Aí, ou seja, então, né, aqui abrindo o processo, esse hostel que aparece no episódio é a hospedagem do Mockumentary, né? Então, eles não ficaram hospedados. É um hostel locação. Eles não ficaram hospedados lá. Entendi. Mas eles fizeram isso pro Mockumentary. Que deixou super interessante, eles deitados ali no tapetinho. De certa forma, mas dialoga também com o que ele já está trazendo sobre... Eles já estão deslocados da sua cultura, já estão deslocados do seu cotidiano, do seu dia a dia. Também funciona, né? Sim. Porque eu acho que é uma solução de produção e de situação, mas que dentro deste contexto faz super sentido. Eles estão num outro país, numa outra cultura, num outro tudo. Né? Então você agrega esse valor narrativo, de produção, faz sentido porque eles estão deslocados, mas não necessariamente você precisa esgarçar isso, porque aí não é reality, né? Eu não preciso vê-los numa situação X. Você não esgarça essa situação. Mas né? você ilustra muito bem que essa é uma possibilidade, né? Poderia ser ali naquele hostel e qual é a sensação que isso vai causar. Realmente é a questão da sensação. E também fazia todo sentido aquela locação por conta do tom mesmo, né? Eles são palhaços, eles embarcam, né? Sabe aquela cena
ceninha também deles ali no gelo, aí o montanha todo petrificado, sabe? Então, isso é coisa que veio natural, não estava no roteiro, né? Eu não sabia que tinha essa sala lá. Então, sabe? Isso veio do roteiro. Ou, quer dizer, veio deles espontaneamente, não veio do roteiro. Uhum. Da vivência, exatamente. Mas é isso, porque no roteiro tem explicado ali que tem como é o lugar e tal, e que provocações que a gente pode fazer para isso saltar ali, né? De uma forma espontânea. Então, no roteiro, a estruturinha era exatamente essa. Assim, tinha o cabeçalho, né? Ali que a gente já define o tema. Essa sinopse do episódio, né, a gente explica o que a trupe ia encontrar na Coreia, no caso, né? Que é esse roteiro. Se pode puder passar na página seguinte, aí já tem a estruturinha das tramas, né? Então, a trama A é sempre sobre a trupe, né? O que eles vão resolver nessa primeira trama, né? Ou seja, as crises individuais de cada um. Ali, tipo, o Montanha estava com jet lag, essa saudade dos filhos. O Cafi tinha marcado de encontrar um casal que era monociclista também como ele. E o Du, que foi ali no mercado encontrar também uns ilusionistas e fazer umas comprinhas e tal. Na trama B, é especificamente sobre o personagem do episódio, que nesse caso era o Montanha. E a trama C são sobre as tramas paralelas e sobre o ponto de separação e retorno entre eles, né? Legal. Na próxima provavelmente o serializado está aqui e alguns aqui, ou B ou C, o proceduralzinho do que acontece só no episódio. Exato. Tá. E aí, na próxima página, tem aí o núcleo dos personagens, né? Como eu falei, o núcleo moderno, o núcleo tradicional. E os coadjuvantes, que eram os artistas de rua, né? O cara do ioiô que eles encontraram, o ilusionista lá da loja que o Du encontrou. Uhum. A sinalização aqui de material de arquivo, né? Isso já é para produção, né? Então, ou seja, recap da temporada primeira, né? Da primeira temporada. Imagens de arquivo ali do Cafi se apresentando aqui no Sesc Belenzinho, imagens dos artistas da escola da Coreia, que, né, a gente apresentou em algum momento. E aí já começa o roteiro ali, né? A sequência, no hotel, ele chegando. Então é uma folha de rosto que situa, traz a trama para a gente poder avançar nos próximos, né? E também dar material para produção. E aí já vem com as cenas. E aí aqui tem, né, a locação, né? Rua, ponto de táxi, em frente ao hotel. Aí aqui a situação explicada, né? Ou seja, uma intenção ali algumas ações descrita, né? Sugerida, né? Na verdade. E aí eles sabiam como eles iam fazer ali na hora. E aqui no final, aqui no meio, tem um pouco de diálogo, né? Que isso veio tanto extraído das entrevistas, né? Porque lembra, eu falei que eu e a Laura a gente entrevistou eles. Então, são falas que a gente tinha deles, assim. Então, a gente meio que já sabia mais ou menos o que ia funcionar em cada situação. Onde se apertar dói, né? Isso, né? Porque é como se fosse um roteiro de ficção, mas pode ser que não aconteça desse jeito. Exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É muito legal. E tá tudo bem. E como foi filmado fora da ordem, então isso norteia, isso ajuda os caras a não se perderem ali, né? Sem dúvida. E eu penso assim, pensando de novo naquela questão dos produtores, né? Quando eu vou com isso pro set e eu começo a destrinchar onde estão isso as minhas locações. Isso é um paraíso para os produtores. Eu já sei exatamente o que eu quero tirar dali, né? Exatamente. Exato. E aí só pode subir. Mais um? E aí, no final de cada etapa, ou seja, o teaser, a gente calculou 2h30. E aí começa o episódio. Então, no final de cada ato, tem o tempo também, que a gente meio que calculou. Sensacional. Para o editor também não colocar coisas que estão lindas, mas extrapolou o tempo. Não, sim, e para você ter realmente condensar isso dentro dos 45 minutos de arte. Força dramática, cada ato tem que cumprir a sua função. Então aí tem, né, a Black e tal, campanha do aeroporto, tarará. Esse roteiro também vai pro editor depois, vocês fariam... Eu tenho uma decupagem do que veio, Então,
Então, como eu não participei do processo, eu imagino que o Pipo tinha esse roteiro, mas ele também sabia que imagens tinham funcionado lá, né? Sim, ele estava ali em encaixando, loco né? também. Encaixou, quando encaixou. Por isso que é importante que o Pipo é não só o roteirista junto, mas como também o diretor que estava lá, pegando, né? E ticando, né? Exato. Essa cena foi, Aí ele sabia melhor, né? Legal. Mas sim, isso é um norte, né? É um guia. É um guia mesmo, E aí... É mais isso. Acho que... Não, sim. Não, e aí vem trazendo, né? Acho que as sequências, né? Sim. Aí é um pouco da escola, né? Que eles acabaram visitando, fizeram a apresentação nesse espaço, né? Então... Pode passar, Edu. Porque é informativo também, o que eu acho que vale a pena. Deles, o hotel, né? O que vale a pena a gente ressaltar aqui, pensando em processo, é que muitas vezes a gente ouve, no processo de produção mesmo, assim, né? De que uma coisa é a pesquisa, uma coisa são as informações, não precisa trazer informação visual, que roteiro é 2 colunas. E eu acho que tem a questão da aderência à necessidade, ao formato. Então, a gente percebe que é visual, e muitas vezes você evoca a imagem, não no sentido de direcionar a direção de fotografia, nem nada disso, mas de você também posicionar para vai acontecer aqui, e olha, o que eu recebi é isso, e aí direção de arte, o diretor trabalha lá, isso alinha é muito legal. Todo mundo, alinha né? todo mundo. Tá direcionado aí, mas realmente a ordem ali, quando eles filmaram, talvez não seguiu assim, dessa forma, mas ainda assim cumpriram isso, mas exatamente. Cumpriram todas as ceninhas propostas, né? Pra quando chegar na ilha, cadê essa cena, sabe? E quanto mais materializado, melhor, né? Porque eu tô falando de um hotel do outro lado do mundo. Exatamente. Que eu só tenho esta imagem para me dizer, olha, essa situação vai acontecer aqui. E aí põe a imagem que lá, eles né? ficaram... A realidade é completamente outra coisa, né? Chegar lá talvez não seja nada disso. E aí tem que... eu acho que eles ficaram 1 semana em cada lugar. Então, Olha quer dizer, tinha um tempo X, né? Em cada lugar. Então, não podia muito perder tempo, né? Olha, tá muito vendo visual, a parte tá da... vendo? Isso, Sim. acho muito legal. E aí tá aqui, ó, time-lapse do amanhecer, os olhos vermelhos, os 3 palhaços denunciam, sabe? Então, tudo vai meio pensando mesmo como uma historinha, né? O diretor vai compondo isso também com as situações e com as locações. E tem muito dessa parte emocional mesmo. Então, eles liam também. Eles estavam com os roteiros, cada um. Isso é muito interessante, né? Que os Eles personagens estão com o roteiro na mão Eles também. leram não só a pesquisa, né? Que a gente tinha também a mesma pesquisa, mas também todos os roteiros com todas as intenções e todas as propostas de ações ali, né? Essa coisa aí da comida, né, que eu falei. Aí eles não entendem o cardápio, porque, claro, tá tudo ali em outro idioma. Ali, né? Olha. E, né, não sabe o que, né, que em outro idioma totalmente diferente do nosso, o que eles vão comer, o que tem nesse prato. E você sabia que comida era uma questão ali também pro Du e tal, né? Exato. Mas lendo eu acho muito curioso, porque eu já vou com olhar de diretor, né? Fico montando essa cena na minha cabeça. Montanha, Café e Du não entendem o cardápio, se comunicam por mímica. Não funcionou. Ou seja, muito já bom. Tem uma situação cômica, já é difícil. Exato. Eu sei que eles não curtem. Muito legal. A aparência das comidas, em sua maioria, composta de frutos do mar, não apetece muito a dor. E aí também isso mostra a sinergia que tem que ter entre Eli, roteirista, o Felipe, que é roteirista, mas também o diretor e a produção, que é o que a gente já falou. O quanto todo mundo tem que estar realmente numa sinergia para fazer isso acontecer. Sensacional. Exato. Muito bom. Entendeu? Então são situações propostas que não tá longe da realidade. É bem, justamente a gente se conheceu muito bem na pré para propor isso e eles toparem, eles leram, enfim, e bater o martelo nisso, né? Aproveitando esse gancho, para quem está buscando fazer projetos similares ou tem ideias, né, de projetos que são de ou falso doc, ou doc reality, ou documentário, né, expositivo, enfim. O que você julga importante, assim, cabal? Se não fizer, vai dar errado e você tem uma probabilidade muito alta de, se você fizer, você tá no caminho mais assertivo, né? Dentro da tua experiência, o que você acha, assim, que são o que eu não posso fazer e o que eu tenho que fazer com certeza para garantir que vai dar certo? No caso, esse projeto acho que deu muito certo e dá muito certo porque os caras querem fazer, os caras são palhaços e eles querem fazer isso, entendeu? Eles inclusive,
até isso que eu falei, né? A corrida do Búfalo deu certo porque o Monta não tem medo, ele vai Todo lá mundo e abraçou a ideia. abraçou, e aí não só isso, né? Ele naturalmente ele faz palhaçada, né? Até quando ele anda no arrozal, daí ele solta um pum, enfim, sabe? Então, ele quer fazer. Eles são, né, os artistas, eles querem né? fazer Eles querem isso. fazer. Se você, né, então, primeiro é achar um participante, né, não vou nem chamar de elenco, porque não é uma coisa ensaiada e falsa, mas é achar o personagem que esteja disposto a fazer, né? Isso é o primeiro. E também pesquisa. Isso. Pesquisa, né? Pesquisa, não tem como fugir. Não tem. Tem como fugir, porque foi isso. A gente tinha os elementos dos países, das cidades. Aí a produção fez contato com os locais, né? Ou seja, com o hotel, hostel, com a escola, com os artistas de rua, né? Que também quando a gente percebe, né? Porque é também um cinema direto ali, né? A gente tá o tempo todo andando com eles na rua e tal. Aí passa ali o artista de rua. Ah, foi espontâneo? Parece espontâneo, mas a produção marcou para ele estar ali naquela esquina e tal, sabe? Se mistura muito, né? Então, essa execução tudo muito real, conectado, né? Mas assim, eu diria que tem assim bordas, né? Sim. Você vai colocando assim alguns limites para trafegar dentro daquilo que você está realizando. Sim, e o da Coreia eu até assisti ontem, antes do Oscar, né? E tem ali, no final do episódio, eles estão exaustos ali, né? Aí eles, tá escutando, não sei o quê, não sei se vocês lembram, tem aquele grupo do pagode, dos coreanos tocando pagode. Sensacional. Sensacional, né? Parece espontâneo, não parece? Que o Cafi falou, escutei um barulho assim. Então, tudo isso... E foi uma situação criada. Foi uma situação criada que a gente colocou ali justamente, né? Antes do final, antes da apresentação, né? Tipo, um dia exaustivo, aí eles vão fazer o quê na folga? Foram lá no pagode. No grupo pagode coreano lá. O bom é que não tem não tem rotina, né? Não tem, você vai botando coisa para eles fazerem, eles não tentam não tem jeito. Ó, vocês vão ter que fazer isso aqui, eles não podem ficar na preguiça. Tipo, não tem preguiça, tem que abraçar. Mas aí, complementando a pergunta do Doug, então, o que não pode fazer? Você acha que o don't aí da coisa é você ficar muito preso também no que todo mundo estava imaginando, por ser ainda assim um doc, por ainda assim ter que acontecer improvisos, também todo mundo tem que ficar aberto ao improviso? Então, nesse caso, o improviso dá certo porque eles são artistas, né? Agora, se fosse outra coisa, aí eu acho que o que não pode fazer é fakear, sabe? Sim. Isso não pode fazer. Sim. Isso não é fake. Eu queria chegar. Não é fakear as coisas. É dentro desse assunto do propósito que a gente vai fazer. O que a gente quer comunicar com isso, sabe? No fundo, essa série é sobre sonho, é sobre você não desistir do seu sonho, né? Eu tô em dúvida se eu vou viver de circo. Não, eu vou viver de circo a vida inteira. No final, eles falam isso, né? Então, é sobre esperança, é sobre trabalhar com amor, entende? Então, isso está presente o tempo todo em todos os episódios, né? Não esquecer a mensagem que você quer passar, né? Isso não é mentira, isso é verdade, né? Então, o falso documentário ali é tipo nisso que a gente, né? Que eu expliquei aqui, a locação ali, que foi a hospedagem, sabe? Esses encontros ali que foram de alguma forma, né, manipulados, mas eles né, interagiram verdadeiramente. Os malabares ali que eles fazem de fogo. Isso eles tinham já esse repertório, né? Então também não foi. É uma coisa que foi ali produzida, mas o encontro é real, né? As trocas que eles tiveram com os artistas de lá, de cada país, foram trocas reais, né? Então, né, eles saíram de lá realmente transformados, né? O Na Macaca, todos eles, e o Guga também, né? Tem temática, né? Os episódios, tem um arco exatamente, temático, tem então uma entrega temática. uma mensagem, né? Exatamente. Final que você tem que zelar. Eu acho muito legal isso que você está trazendo, porque
pode soar que a gente está falando de falso documentário como se as situações, ou se ele fosse falso em si, mas na verdade, o falso está para o formato de execução. Exato. Né? Digamos assim, uma contravenção do modelo tradicional de se documentar a realidade pura. Exatamente. Mas não é que você vai fakear. Não. Esse não pode causar essa confusão, né? De você achar que porque eu tô ali provocando uma situação, você tá saindo completamente fora do aspecto da realidade. E não. É só o formato, é só o estilo. É você realmente entender quem são os personagens para você conseguir colocar situações ali que tenham a ver com o lugar, com as pessoas e tal. Não, e deixar os artistas, os participantes, literalmente vivenciarem aquilo. Porque a partir das imagens, enfim, das situações, você vai coletar o seu material para você montar a tua peça, né? Então o registro ele é real. Né? A forma que você meio que subverte, né? O modelo tradicional de observador é que não. Então é sobre a forma de fazer, sobre o estilo e não sobre as situações. Isso é muito legal. Exatamente. Muito bom, muito legal. Então, e eu disse, né, assim, o mockumentary ele foi feito para entreter. Então não vai achar que a gente vai falar a verdade absoluta das coisas, que não é sobre isso. Senta e relaxa, sabe? E curte a jornada aí. Curte a jornada. Foi o que eu fiz com meu filho, né? Te falei. Sim. Ele assistiu assim, ficou com os olhinhos brilhando. Acho que eu nunca tinha colocado nenhum material pra ele dessa temática, né? Que ficava legal. assim, olhando. Que legal. E é muito lúdico, né? A gente vivencia muito, isso, né? E o aspecto corporal, né? Físico, a gente, né? É muito intrigante de se ver, né? O corpo humano em ação. Exato. Aí, Eli, pra fechar, assim, pra concluir, o que esse projeto te ensinou? O que assim, no final das contas, com ele entregue, o que você conclui, assim, o que você leva para os próximos projetos de ensinamento? Nossa, que difícil, né, essa pergunta. Esse foi um projeto que, embora eu não tenha participado da montagem, né, que não deu, eu não tinha agenda, e, enfim, o Pipo acabou montando sozinho, eu adorei fazer. E foi num momento, assim, que eu estava meio que mudando, né, assim, faz um tempo que eu estou mudando, estou virando o navio, né. Quando a gente vira o navio, a gente tem uma velocidade própria, né? Para sair dessa, especificamente só do documentário, da não ficção e migrando para a ficção, né? Legal, então, interessante. Para mim, isso é o mais importante. E mesmo o que muito foi usado nesse projeto foi as convenções da dramaturgia para fazer essa curva, a curva de cada personagem por episódio e a curva da temporada, né, do arco do primeiro episódio até o final. Então, que convenções foram essas? Da dramaturgia. Então, isso, você escrever o documentário, o falso documentário, enfim, em cima da estrutura dramática, como se fosse uma ficção, essa é a melhor forma de você comunicar, que você justamente, você sabe que momento você conquista e afasta, conquista e afasta, conquista e afasta, né? Eu acho que com esse projeto isso está muito claro, assim. Sensacional. Maravilhoso. Eli, obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Obrigada por abrir pra gente esse processo. Felipe também, de novo, obrigada por ceder todo esse material pra gente. Foi incrível, foi muito legal. Obrigado, viu, Eli? É uma delícia falar. Então, tendo novos projetos, dá uma ligadinha pra gente. Fala assim, olha, tem um aqui pra gente decupar, tá bom? Que vai ser uma delícia a gente voltar é nerd, aqui pra a gente adora. É o que mais a gente quer. Inclusive, pra quem tá assistindo a gente, se quiser mandar dicas, se quiser mandar indicações, se tem projeto pra decupar, manda mensagem pra gente, curte, compartilha e tudo mais. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim foi um prazerzão falar também. Adoro destrinchar os processos. Para mim, estou sempre aberta também. Espero então que esse projeto tenha causado insights também, inspirações para quem está assistindo. E até a próxima. Tchau, tchau.